Salve, salve, insalubre! Como é que tá por aí? Espero que esteja bem. Bom domingo a todos. Domingo é dia de vídeo aqui no canal e hoje a gente preparou uma análise sensacional aqui pra vocês. Então fica no vídeo até o final que vocês vão dar uma olhada nas comparações de ciclo, vamos ver um pouco do curto prazo, tudo vem! Rapaziada, vamos sem enrolação já direto para análise. Separei um conteúdo bem interessante aqui para vocês no vídeo de hoje. E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é o próprio gráfico diário, tá? Então a gente vai passar um pouco pelo diário de 4 horas, o semanal, que é o gráfico de longo prazo, né? Começando pelo gráfico diário aqui, a gente enxerga alguns padrões aqui no curto prazo. O primeiro padrão que a gente já enxerga claramente é essa LTB aqui, que a gente consegue traçar, né? Perceba só, tem gente até traçando um canal de baixa, aqui a gente pode traçar também. Perceba só como é que ele tocou aqui como resistência, tocou como suporte. Chegou até a romper um momento aqui, voltou a ficar acima, tocamos novamente e a gente tá acima dessa LTBzinha, pelo menos até o momento, tá bom? Essa é a primeira análise que eu trago aqui para vocês em questão do diário, porém, ao mesmo tempo que a gente tem esse canal, né, essa análise aqui, a gente também tem essa LTAzinha aqui que também tá fazendo um padrão bearish. Então perceba o seguinte, a gente tem esse canal que é um padrão de queda. A gente tem essa LTA que foi rompida, vou deixar ela até em outra cor aqui pra gente enxergar melhor. A gente tem essa LTA aqui que tocou várias vezes como suporte, fomos rompidos, retestamos como resistência e estamos abaixo dela. Então, dois padrões bearish aqui até o momento. Essa LTA, a gente consegue até traçar ela mais aqui, ó, pegando esses topos aqui também, né? Então, claramente a gente consegue enxergar aí essa confluência, tá? Dois padrões que a gente pode considerar que são padrões negativos aí, ou seja, visando uma queda. Mas negativo para quem? Porque se cair a gente compra mais, né? Outra coisa que eu quero ressaltar ainda no diário, antes da gente ir pro de 4 horas, é o que vem acontecendo aqui no RSI, tá bom? A gente consegue enxergar claramente aqui o RSI, ele vem chegando numa região de sobrevenda, fazendo topos mais baixos que os anteriores. Entretanto, a partir do momento que ele chega próximo, igual foi aqui, a região nula, né, que é a região 30 aqui do RSI, a chance da gente dar uma pivotada começa a ficar interessante. Igual foi aqui, né, a gente bateu nessa região aqui, o preço subiu. Aqui também batemos nessa região aqui, foi o fundo inclusive do mercado, o preço subiu. Então assim, quanto mais ele chega próximo dessa região, mais olhando para um momento de alta a gente tem que ficar. Tá bom? Olhado aqui então esses padrões que a gente tem claramente também aqui no de 4 horas um padrão que daí a gente pode considerar um padrão positivo, né? Um padrão bullish, que seria um padrão de rompimento para cima, que seria uma cunha descendente, tá? Para quem tá na nossa mentoria aí sabe que esse padrão é um padrão que tem normalmente um rompimento para cima. A gente fica lateralizando dentro dele no formato de uma cunha e a gente tá quase já no final dessa cunha, normalmente ela acaba explodindo para cima. Uma coisa interessante seria, a gente pode voltar até no gráfico diário aqui, seria o quê? A gente tentar se espremer mais dentro dessa cunha, igual ele vem fazendo, ficar até o final, porque se ele fica espremendo mais, lateralzão até o final, o que vai acontecer lá com o RSI? A tendência é o RSI dar uma afrouxada maior. Imagina que interessante, ele bate aqui na região final, na região 30 do RSI, que seria a região de sobrevenda, e ele estar ao mesmo tempo aqui no final da cunha. Perceba se a gente deixa a linha, ó, bate certinho, e ele rompe para cima. Seria algo interessante da gente estar analisando. Então esse é um padrão que normalmente ele acaba rompendo para cima. Trouxemos dois negativos, um padrão que rompe para cima. E quando a gente para analisar o semanal em si, que daí é já olhando mais o longo prazo, né? A gente consegue enxergar claramente aqui no Bitcoin um canal de alta, né? A gente vem dentro desse canal ali, deixa eu traçar ele aqui para vocês, desde o fundo do mercado. A gente consegue colocar ele mais certinho aqui, né? E basicamente a gente vem respeitando esse canal desde o fundo do mercado e não conseguiu romper até agora. Outro fato aqui, parando para analisar o semanal, é que a gente está se mantendo já 2 semanas acima da média de 100 dias. Então, uma média importantíssima para o mercado. A gente consegue se manter aqui em cima dela. E quando a gente para analisar também o RSI aqui, a gente continua acima da região 50 do RSI semanal. Mesmo que ele dê uma afrouxada no RSI semanal, isso inclusive é até bom, por quê? Porque agora a gente tem mais espaço para voltar a subir esse RSI, que é o de longo prazo, né? O time frame, ou seja, o semanal de longo prazo, é muito mais válido, muito mais forte do que o diário, do que o de 4 horas. Então a gente sempre tem que dar maior importância para o semanal. Só que ao mesmo tempo que a gente está acima da média de 100 dias aqui, a gente perdeu a média de 8 já há algumas semanas, né? Perceba que faz 2 semanas que a gente fica
abaixo da média de 8 aqui. Aproveitando que a gente está falando aqui do semanal e um pouco mais de longo prazo, uma coisa que vale a pena ressaltar é que a gente está bem conforme o ciclo tem que ser mesmo. Isso aqui é um ciclo, né? É uma comparação dos outros ciclos do Bitcoin. O ciclo do Bitcoin normalmente ele tem 4 anos, sendo um dele bull run, ou seja, alta infinita, outro bear market, um ano de lateralização e daí começa-se a subida novamente, tá bom? E olha só o que a gente tem aqui. Todos os outros ciclos do Bitcoin, chega a ser insano como que eles rimam, tá? A gente tem aqui o primeiro, o segundo e agora o terceiro ciclo do Bitcoin. E olha só que interessante, quando a gente tá numa bull run, ou seja, numa alta, normalmente a gente bate topo em momentos parecidos, né? Bateu aqui, batemos aqui, então são momentos próximos. Ele começa um bear market tanto lá no primeiro ciclo, começa um bear market no segundo ciclo, começa agora no ciclo atual e olha só a região de fundo que ele acaba encontrando. São na mesma localidade. Colocando um ciclo em cima do outro, a gente consegue ver que o fundo foi na mesma localidade. Então, se o ciclo tá se repetindo, a gente não vai voltar a testar lá embaixo, tá, gente? Perceba que depois que ele bate os fundos aqui, que são nessas regiões, a gente não volta lá embaixo, tá bom? Então, se o ciclo tá se repetindo, a gente não iria voltar lá embaixo. E depois o que acontece? Bate fundo, começa a subir, bate fundo, começa a subir, e teoricamente ele coloca o quadrado aqui, ó, que seria aquele ano de lateralidade. A gente já falou várias vezes que, inclusive, nossa tese é esse ano ser aquele ano chatão, aquele ano mais para você ir construindo mesmo, comprando criptomoedas baratas, porque ainda tá barato, né? Comparado ao próximo ciclo em si, ainda tá barato. E a gente entrou dentro desse retângulo aqui, que teoricamente a gente ficaria ali mais um ano praticamente lateral e começaria uma alta mais próximo do halving, beleza? Então, comparando aí os ciclos, a gente também se mantém bem dentro do padrão que tem que ser. E quando a gente para analisar, ainda falando um pouco de análise gráfica aqui, a gente tem outras coisas interessantes para mostrar aqui para vocês. Quando a gente para ver, a gente já olhou o diário, já olhou o de 4 horas, já olhou o semanal, a gente consegue enxergar claramente que a gente está resistindo já algumas semanas nessa região dos 25 mil dólares. E o que mais tem nessa região aqui, ó? Se a gente traçar esse retângulo, a gente vê que foi esses dois topos, né? Esse topo aqui e esse topo aqui. E além disso, é uma região que a gente vem falando já em algumas lives, onde está coberto de ordens compradoras. A gente pode abrir aqui para vocês e olha só, quando tá mais grosso assim, né? Quando a gente tem uma faixa de cor maior, é onde a gente tem maior quantidade de ordem compradoras aqui nesse gráfico aqui, tá bom? Então olha só o tanto de ordem compradora. A gente tem muito mais ordem compradora aqui do que vendedor acima. Por isso que a gente já falou algumas vezes que, cara, é muito difícil a gente conseguir romper essa região dos 25 mil dólares, tá? Porque tá lotado de ordem compradora. Percebe que ele toca aqui, ó, igual foi esse dia, ele já sobe rapidamente. Aqui a gente tá realmente com bastante ordem compradoras. E são grandes, ó. Essa ordem, por exemplo, 474 bitcoins, 260, e são várias perto, né, uma da outra. Depois disso, lá embaixo tem algumas ordens compradoras, mas, cara, será mesmo que vamos chegar lá embaixo? Agora, quando a gente para ver resistência em si, a resistência maior tá aqui nessa região dos 31, 32 mil dólares, que é o que a gente bate cabeça e começa a cair. Quando a gente para analisar o book de ofertas, olha só aonde eu tô com o mouse aqui. Perceba que a gente desce aqui, a gente tem na região dos 25 mil dólares, que faz confluência com isso daqui, a maior quantidade de ordens também, 4.200 bitcoins aqui, 3.000 e pouquinho aqui, ou seja, a gente tá cheio de ordem compradora aqui nessa região dos 25 mil dólares, tá? Então a gente tem que ficar realmente atento, rapaziada, porque a maior hipótese, pelo menos no curto prazo, é a gente ficar acima desses 25 mil dólares que tá cheio de ordem compradora e são suportes importantes do ciclo, tá? É muito provável que caso ele rompa, aí a gente tá falando do rompimento mesmo, caso ele rompa aqui a região dos 26, dos 26.500 e vá testar esses 25, que é onde tá cheio de ordem compradora, aí sim o mercado fica mais chato do que já tá. Aqui nessa região que a gente tá, já tá muito lateral. Tem gente comprando e vendendo o tempo todo e tá bem parecido essa quantidade de gente que tá comprando e vendendo. O volume tá baixo, vou mostrar um pouco pra vocês. Só que aqui nos 25 mil dólares, a gente tá cheio de ordem compradora, igual eu mostrei pra vocês. Então, se os vendedores trouxerem o preço aqui pros 25 mil dólares e tentarem jogar isso aqui pra baixo dos 25, pra absorver todas essas ordens, ele vai bater, vai voltar. Vai bater, vai voltar. Vai bater, vai voltar. E vai ficar muito lateral, porque até absorver todas aquelas ordens, tirando o fato que vai surgir mais ordens, igual vem surgindo nesse momento que a gente tá agora,
porque a gente olhando no bug aqui, a gente consegue enxergar que aonde a gente tá nesse exato momento não tem tanta ordem, olha só. Não tem tanta ordem assim e ele tá lateral. Por quê? Porque tem nego colocando ordem à vista, né? Ordem é a mercado ali o tempo todo. Então aqui, quando chegar aqui, vai ter essas ordens que já estão a limite, ou seja, já estão no book de ofertas, mais as ordens compradoras que vão entrar no momento. Galera falando, pô, 25 mil dólares tá barato, deixa eu colocar aqui para comprar agora. Então vai ser muito difícil romper, e se ele vier para cá, a chance dele ficar muito lateral aqui é gigantesca. Outra coisa que eu trago aqui para vocês também é a análise aqui de volume. Perceba o volume que a gente vem tendo nesses últimos dias. A gente tá, em questão de pontuação aqui, desse sigma volume em 0.098. A última vez que a gente atingiu isso aqui faz muito tempo. Ele dá até umas bugadas se eu tirar o zoom do gráfico. Mas olha só, a última vez que a gente transiu isso aqui foi aqui, ó. Cara, foi exatamente aqui. Que foi nessa fase que a gente ficou bem de ladão. A gente voltou a testar essas regiões aqui também, ó. Olha só o tanto de tempo que a gente ficou lateral aqui, ó. Desde o dia 8 de novembro ao dia 7 de janeiro. Foi praticamente 2 meses lateral. E a gente já tá com o volume desse jeito há um bom tempo, tá? A gente consegue dar um zoom aqui no gráfico. E a gente vem dando essa lateralidade desde o dia 20 de março, mais ou menos. Que é, né? Onde o preço ficou mais estável aqui no Price Action também, beleza? Então, olhando tudo isso, a gente consegue definir o quê? Que a gente está cheio de suporte abaixo. Alguns dos indicadores nos demonstram mais alta, quando a gente olha mais para o longo prazo, né? Nos demonstram que a gente tem espaço para cair mais um pouco, para continuar alta, e o curto prazo não demonstra que a gente pode ir até os 25, e o RSI, inclusive, vai dar entrada caso a gente for. Outra coisa que eu mostro para finalizar, deixa o like aí se você está gostando dessa análise, é o MACD. Perceba que no MACD a gente tem o seguinte, rapaziada. Ele também indica o volume comprador, né? A força compradora e a força vendedora. Perceba aqui. A gente começou, né? Com o histograma aqui no MACD vermelho. Ou seja, a gente vinha de uma queda. Até que esse vermelho começou a ficar mais rosinha. A força vendedora foi acabando. E passou para o verde. E quando passou para o verde a gente vinha já com força compradora. E o mesmo vale ao contrário. Vinha verde, fortão, porque veio essa alta, até que começou a lateralizar, a força compradora começou a dar uma esgotada e começou a passar pro vermelho. Quando ele passa pro vermelho, ele demora até que um pouquinho aqui no gráfico, ó, pra vir uma queda. Então o que a gente tá fazendo nesse exato momento? A gente tava no verde, bem no curto prazo mesmo, né? Ficamos alguns dias apenas no verde. Daí, o que aconteceu? Depois veio uma altinha e depois a gente entrou no vermelho, que é onde a gente tá agora. Normalmente, quando a gente passa pro verde, ele antecipa uma nova alta. Igual foi aqui, ó. Ficou verde e a gente teve uma altinha. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Vinha vermelho, ficou verde. Olha lá no gráfico. Caiu para depois vir uma altinha. Então, ele antecipa movimentos ali que podem vir a surgir. E a gente tá perdendo aqui no MACD a força vendedora, tá bom? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para vocês, rapaziada. O fechamento semanal continua em lateralidade, a gente continua acima de regiões importantes, a gente continua, quando a gente para analisar o RSI, com espaço para cair um pouco mais, para depois a gente ter a pivotada de alta. Quando a gente para ver o dólar também, uma outra coisa que eu quero dar uma olhada é que o dólar bateu como resistência aqui na média de 100 dias e está recusando, pelo menos até o momento. Isso aqui parece-me muito ser um rompimento falso, né? Ele vai, rompe, só que na próxima barra ele devolve praticamente todo o rompimento. Vamos ver se ele vai devolver e dar mais uma pernada de baixa aqui. Beleza, rapaziada? Tamo junto aí, deixa o like e é nóis!